Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Malaquias Gomes. Estou passando aqui para te deixar uma palavra de Deus para o seu coração. E ardeu hoje no meu coração Josué capítulo 1, verso de número 6, a primeira parte, que diz assim: seja firme e corajoso. Ou seja, seja forte e corajoso. Logo após Moisés ter morrido, Josué iria assumir o lugar dele. E diante dos desafios que Josué tinha para frente, depois de ouvir um monte de promessas que você já sabe que está no capítulo 1, eram promessas grandes, lindas aos olhos humanos, e a Bíblia vai dizer que depois de Deus fazer todas essas promessas, Deus chega para Josué e fala: você precisa ser forte e você precisa ser corajoso. E por que ele precisava ser forte e por que ele precisava ser corajoso? Se os versos à frente diz que se ele tão somente obedecesse à lei, andasse nos mandamentos do Senhor, não desviasse nem para a direita, nem para a esquerda, tudo isso iria acontecer. Essas bênçãos chegariam a ele. Agora, por que ele precisava ser forte e por que ele precisava ser corajoso? Porque os desafios que viriam à frente seriam muito grandes. Os desafios seriam demais. E ele precisava ser forte e ele precisava ser corajoso diante de todos esses enfrentamentos que viriam pela frente. Se você acompanhar Josué, os capítulos à frente, você vai ver que tinha tinha o Rio Jordão para eles passarem. Porque do lado de cá do Jordão eles já haviam conquistado tudo. Eles teriam que conquistar do outro lado do Jordão. Como passar o Jordão? Com aquela multidão de pessoas, mulheres, crianças e animais. Aí Deus fala para ele: o negócio, Josué, é do outro lado do Jordão. Agora, como passar o Jordão? É por isso que ele precisava ser forte. Por isso que ele precisava ser corajoso. Porque não tinha barcos para eles atravessarem. Então ele precisava acreditar naquilo que Deus estava falando, que alguma coisa Deus iria fazer para que eles chegassem do outro lado. Sem barco, sem navios, como passar? A gente sabe que é nessa hora que ele precisava ser forte. Você vai ver que o Jordão se abriu da mesma forma que o Mar Vermelho se abriu. Quando eles chegam do outro lado, o maior desafio agora seria com a cidade de Jericó. Os muros altos, grande, segundo os estudiosos, 7 metros de altura, 6,5 metros de largura, 6.000 metros de muro rodeava a cidade de Jericó. Os soldados guardavam a cidade em cima do muro. Raabe, a prostituta, morava em cima do muro. Quando ele chega na cidade de Jericó, que eles estão ali na redondeza, Deus fala para Josué: Josué, você está vendo o rei de Jericó? A cidade, os valentes e os valorosos, você está vendo? Eu já coloquei nas suas mãos. Só que Josué está do lado de fora do muro. E Deus está dizendo: eu já coloquei nas suas mãos. Nessa hora precisa ser forte, irmãos. Nessa hora precisa ser corajoso. Diante de tantos desafios que a gente tem para enfrentar. Se a gente não for forte e não for corajoso, a gente não acredita em algumas coisas. Porque um muro de 7 metros de altura, por 6,5 metros de largura, como derrubar aquilo sem bomba, sem dinamite? Como derrubar? Com a mão? Um muro dessa largura, dessa altura, como derrubar? É nessa hora que você precisa ser forte. É nessa hora que você precisa ser corajoso. Eu fui orar para uma mulher em São Paulo uma vez e isso me impactou muito. Porque quando nós chegamos lá,
Segundo quem estava na casa, o estado dela era terminal. Foi eu mais 2 amigos meus, quando a gente estava orando por ela. Eu estava muito perto da maca, acho que era uma maca aquilo ali. E no meio da oração eu senti que caiu um negócio nos meus pés, em cima de um dos meus sapatos. Depois que eu terminei a oração, que eu dei um passo para trás, que eu fui ver um pedaço da carne, da batata, ou melhor, da coxa daquela mulher, tinha caído em cima dos meus pés. Ela estava podre. E dentro de mim eu disse assim, meu Deus, essa mulher deve estar sofrendo muito, poderia levar ela logo para tirar ela do sofrimento. Terminamos a oração, ela toda cheia de aparelhos, ela aparentemente não tinha consciência de nada. Quando nós estamos saindo na última porta da casa, o Senhor falou para mim, volta lá e diga para ela que eu vou levantar ela desse leito, dessa cama, ainda esse mês. Quando eu ainda questionei com Deus, quando eu voltei, a conversa que estava dentro do quarto era, qualquer hora vamos dar a notícia da morte. E quando eu entrei, que eu fui no ouvido dela e disse para ela, Deus está mandando dizer para você que Ele vai te levantar desse leito de dor ainda esse mês. Ela com os olhos fechados, o aparelho em todo o rosto, o corpo. Quando eu ia saindo eu percebi que uma lágrima caiu do olho dela. Eu disse, ela entendeu, ela está ciente. Irmãos, naquele mês Deus levantou aquela mulher. Mas eu tenho certeza que ela ouvia vozes de pessoas ali do lado dizendo, vai morrer, vai morrer. Mas ali mesmo, numa cama, num leito, ela estava acreditando naquilo que Deus falou. Enquanto alguns diziam, vai morrer, a notícia da morte vai chegar, ela estava sendo forte e estava sendo corajosa para entender que aquilo que Deus falou vai acontecer. Eu não sei o que você está enfrentando. Talvez nesse instante você tenha um filho nas drogas, uma filha na prostituição. Talvez nesse instante você está ouvindo esse vídeo, essa palavra, você está em cima de uma cama, de um leito de dor, num quarto, numa depressão. Talvez você está pensando em desistir de tudo e de todos, porque você não vê uma porta de saída. A sua esperança foi embora e você não sabe mais o que fazer. E as lágrimas têm tomado conta dos seus olhos e a angústia tem tomado conta da sua alma. E eu venho aqui para dizer para você que você precisa ser forte. Você precisa ser corajoso. E tem um detalhe, não é só ser forte não. É ser forte e corajoso. Porque tem muita gente que é muito forte, mas não é corajoso. E tem muita gente que é fraquinho. Aparentemente aos olhos humanos você fala, nossa, que homem pequenininho, que mulher baixinha, mas tem uma coragem que poucos têm. E o Senhor está dizendo para você esse dia, seja forte e seja corajoso. Talvez o seu relacionamento acabou, a sua esperança foi embora, e você está aí fazendo um monte de pergunta para Deus, e não tem nenhuma resposta disso. E você fala, Deus me abandonou, Deus me esqueceu, Deus me deixou. Deus não te abandonou, Deus não te esqueceu. Ele está dizendo para você hoje, seja firme e seja forte. Sabe as muralhas? Sabe esse problema que você olha e fala assim, não tem jeito, não tem como resolver. Deus está dizendo, isso aí para mim não é nada. Isso para mim aí não significa nada. O que você precisa é ser forte. O que você precisa é acreditar naquilo que Ele falou. E você tem uma promessa. Você tem uma palavra de Deus para a sua vida. E a sua história, pode ter certeza, ela não vai acabar do jeito que está. Tem coisas boas de Deus chegando para você. Quando os sonhos humanos acabam, é aí que começam os sonhos de Deus. Aguenta firme, seja forte, seja corajoso. Essa situação não vai te matar, essa situação não vai lhe destruir. Sabe o que vai acontecer? Logo terá culto de ação de graça para você comemorar os feitos do Senhor na sua vida. Por favor, não desiste não. Não pare. Não tome outros caminhos. Você está debaixo de uma promessa. Aguenta mais um pouco, vai valer a pena. Essas lágrimas, essas dores, essas perguntas, essas noites mal dormidas, vai valer a pena. Aguenta mais um pouquinho. Seja um pouquinho mais forte, seja um pouquinho mais corajoso.
porque a sua história terá um final feliz. Deus está no controle de tudo. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus.